Ecologia é o tema quente do momento. Você sabia que em PNL, na programação neurolinguística, também existe o conceito de ecologia? Quando as pessoas falam em ecologia, elas estão falando da ecologia ambiental, a interação do ser humano com o meio ambiente, com a natureza. Na verdade, ecologia se refere à relação harmônica. Então, ecologia ambiental é relação harmônica do ser humano com o meio ambiente. A PNL trouxe esse conceito para um ambiente humano. E aí nós temos a ecologia social e a ecologia pessoal. Ecologia social é interação harmônica do ser humano com outros seres humanos, já que o ser humano é um animal social, ele não consegue viver sozinho, ele precisa interagir com outras pessoas. A ecologia pessoal é interação harmônica da pessoa com ela mesma. Ela sentir-se bem consigo mesma. É a harmonia entre o pensamento, o sentimento e o seu corpo, suas ações. É a harmonia entre a própria identidade da pessoa, a missão de vida, crenças, valores. Então, ecologia é basicamente relação harmônica entre o ser humano e o meio ambiente, ou ser humano e o meio social, ser humano e com ele mesmo. Qual é a importância desse conceito de ecologia? O conceito de ecologia, o estudo da ecologia, existe para evitar problemas para o próprio ser humano, para não causar problemas a nós mesmos. Eu costumo dizer, a ecologia é para não contaminar a nossa própria fonte. Veja que houve uma época em que as pessoas podiam pegar uma caneca, pegar a água do rio e beber. Não tinha nenhum problema. Mas hoje, se você fizer isso, está correndo sério risco. Dependendo do lugar, isso é suicídio. Os problemas que nós enfrentamos hoje são efeitos das soluções do passado. Problemas que nós temos hoje já foram soluções no passado. Veja o carro, por exemplo. O carro, quando foi inventado, foi uma grande invenção, uma solução fantástica para a locomoção. No entanto, à medida que foram sendo fabricados carros e mais carros, o carro começou a poluir o ambiente. Existem cidades onde você não consegue nem respirar. As indústrias, quando começaram as primeiras indústrias, elas vieram como soluções. A indústria permite acesso de um grande número de pessoas a determinados produtos. Enquanto que numa produção artesanal, poucas pessoas têm acesso àquele objeto ou produto. Numa produção industrial, uma quantidade enorme de pessoas têm acesso àqueles produtos. No entanto, as indústrias, ao mesmo tempo que fornecem essas facilidades, trouxeram também problemas de dejetos industriais. Então, no início, aquilo não parecia problema. Indústrias jogavam para os rios, para os ares, o que não servia mais. No entanto, hoje, isso chegou a tal ponto que a natureza é incapaz de absorver essas coisas. Então começa a haver
problemas, desequilíbrio ecológico. Não só as indústrias, né? O ser humano foi fazendo intervenções na natureza e a natureza não está tendo tempo de se recuperar. Esse mesmo tipo de problema está ocorrendo com o ser humano. A mudança está ocorrendo muito rapidamente, as pessoas vão tomando decisões muito rápidas. Muitas vezes, isso cria problemas lá na frente. Nós todos conhecemos essa expressão, não fazer mal aos outros. Você pensa que isso é em relação aos outros? Não é em relação aos outros. No fundo, se você fizer mal para os outros, no futuro, isso pode se tornar problema para nós. Isso é ecologia. Então, quando você tomar alguma decisão, pense muito bem para que essa decisão não se torne um problema lá na frente. Por isso, na PNL, recomenda-se fazer a verificação ecológica antes de fazer qualquer mudança, antes de tomar qualquer decisão. Verificar se aquela mudança é ecológica. Ecológica socialmente e ecológica internamente à própria pessoa. Ela deve avaliar as consequências futuras da mudança, não só o efeito positivo imediato. Isso significa pensar um passo adiante. Aquelas atitudes que são consideradas inconsequentes são frutos da falta de verificação ecológica. A pessoa tomou decisão sem levar em consideração o futuro. Foi muito imediatista. Então, você tem essa situação presente, toma uma decisão, pode ter um resultado interessante logo em seguida, mas se você olhar mais para frente, isso se torna um problema. Então, nós devemos evitar tomar medidas, evitar fazer mudanças que possam se transformar em problemas no futuro. Algumas pessoas não conseguem enxergar o futuro, são muito imediatistas. E parece que o mundo está ficando cada vez mais imediatista. O extremo do imediatismo é o que acontece com um viciado. O viciado está interessado apenas no alívio imediato ou prazer imediato. Ele não consegue enxergar que, lá na frente, ele vai pagar um preço alto por causa disso. Então, nós devemos levar isso em consideração. Antes de fazer qualquer mudança, verifique se essa mudança, verifique quais são os impactos dessa mudança. À sua volta, a outras pessoas, às vezes à distância e também no futuro, tanto para os outros quanto para você mesmo. Dependendo da decisão que você toma, será que você vai conseguir dormir tranquilo todas as noites? Lá na frente você não vai se arrepender? Então, verificar tudo isso é verificação ecológica. Se você gostou, dá um like, faça comentário, compartilhe esse vídeo e com isso você está me ajudando a continuar com esse trabalho. E se você ainda não está inscrito, faça a sua inscrição e assim você vai ter acesso a vários outros vídeos como este. Obrigado e até o próximo.